Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos passar agora para o ato das ofertas. E todos nós sabemos, né? Como é dito que sempre, se você puder, se você tiver, se hoje você tiver podendo abençoar a nossa igreja, que você possa vir aqui na frente e plantar a tua semente hoje. Pode sair dessa cadeira. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar aqui alguns avisos para vocês. Quero dizer que domingo nós temos o culto especial da família. Não deixem de vir, porque é ótimo estar buscando a Deus. E a gente sabe que aqui só acontece coisas maravilhosas, né, gente? No mesmo domingo tem o treinamento dos pregadores às 5 horas. Não faltem, não deixem de vir. Quero falar também sobre a virada, que vai ser na terça-feira, às 9 horas.
Venham, tragam seus amigos, traga sua família. Vai ser maravilhoso, como sempre é. Todos nós sabemos disso. E também sábado, né? Amanhã, às 8 horas, nós temos nossos amigos secretos. Glória a Deus. Não deixem de vir também, tá? Venham todos. Traga quem vocês quiserem também. E vamos curtir bastante. Eu quero passar para a palavra da noite, pastor Sérgio. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Todos bem? Felizes? Glória a Deus. Pode sentar, dando glória. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a nossa liderança por essa oportunidade. E eu estou muito feliz, né, por esse grande privilégio de trazer a palavra de nosso Deus. E é só motivo de alegria, né? Nós estamos aqui reunidos para adorar esse Deus maravilhoso. E hoje eu quero conversar com os irmãos, né, sobre o tema ao qual foi escolhido, eu escolhi, né, que é o encontro com Jesus. Amém? Esse é o tema, e nós vamos falar aqui de alguns personagens bíblicos que tiveram esse encontro, tá? E eu escolhi 3 aqui que realmente tiveram um encontro e fez toda a diferença na vida deles. E eu acredito demais que não é diferente das nossas, tá? E no primeiro momento quero falar aqui sobre a mulher samaritana, né, ao qual Jesus, ela teve esse encontro com Jesus, tá? Quero ler aqui um versículo bíblico, está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o 4, e do verso 7 até o 14, tá? Que diz assim, verso 7, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor me dê um pouco de água. A mulher respondeu, verso 9, começa do 7, né? Verso 9, pulou alguns versículos. A mulher respondeu, o Senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, verso 11, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? 12, nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e seus filhos e seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro encontro foi dessa mulher samaritana, ao qual ela foi ali tirar água naquele poço, que era próximo, né, da casa dela, na cidade ali de Sicar, região de Samaria. E olha quem que não estava passando, né? Era caminho de Jesus, naquele lugar. E naquele momento os discípulos de Jesus tinham saído para comprar comida, e aí aquela mulher veio tirar e Jesus estava ali. E aí Jesus pede, né, água àquela mulher.
E aí, como ele era judeu, né, eles não se davam muito bem, não se entendiam, né? E aí é onde Jesus pede essa água e ele fala a ela, né, que se ela soubesse quem ele era, né, ele daria para ela a água da vida, né? E é exatamente essa água que nós precisamos beber e não vamos ter mais sede. Quando a gente tem esse encontro, igual essa mulher teve com Jesus, né, a gente experimenta, né, de algo sobrenatural. E aqui, ó, é o resultado que temos quando encontramos com Jesus, né? Quando bebemos dessa água, que é Jesus, não teremos mais sede. Então, aquela vida que nós vivia, aquela vida não nos pertence mais, né? Aquela vida de mentiras, vidas de pessoas que às vezes tinham vícios, que é o caso de muitos, né? Eu me enquadro nessa situação, de pessoas que não eram uma pessoa fiel. Então, quando a gente tem esse encontro e bebe dessa água, isso muda completamente. Isso precisa mudar em nossas vidas, né? Então, essa vida não nos condiz mais com a nossa conduta atual, né? Má influências, né? É bem interessante que quando isso acontece na nossa vida, precisa ser automático. Pelo menos na minha vida foi se incomodar com situações, né? E vai indo cada coisa que você às vezes praticava, que às vezes é normal, né? Para o mundo afora aí é normal, uma fala, e não pode ser mais, né? Então eu automaticamente, no decorrer da minha trajetória cristã, isso foi me incomodando, falas, né? Situações, modo. Então tudo isso precisa mudar por completo em nossas vidas. Esse encontro precisa fazer total diferença, igual fez na vida dessa mulher. O verso 29 diz assim, de mesmo 4 de João, verso 29: venham ver o homem que disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele é o Messias? Olha o tanto que é interessante. Ela teve um encontro, né, com Jesus, e a primeira coisa que ela fez foi propagar. E é bem interessante, o que é uma prática que nem sempre a gente faz, né, mas precisa ser. Se a gente teve um encontro, né, automaticamente esse encontro muda a nossa realidade, a nossa conduta. Precisamos levar isso adiante, precisamos propagar, né? E as pessoas precisam saber através de nós, porque às vezes as pessoas estão acomodadas no seu lugarzinho, no seu cantinho, né? Naquela vida cotidiana, naquela vida normal. Mas se nós conhecemos, e com a nossa vida, né, através de nós começar a falar, a propagar, é automático as pessoas também querer. Eu até costumo falar muito que aquilo que é bom para a gente, precisa a gente passar. Até quando a gente tem a oportunidade de falar com pessoas que ainda não são cristãos, porque a gente crê muito que vão ter as vidas mudadas, né? Principalmente quem está ao nosso redor. Eu costumo semear isso. Falo que aquilo que é bom para mim, eu preciso passar. Então, se está sendo bom, com certeza vai ser bom para o nosso próximo. Vai ser bom para aquela pessoa a quem nós temos convivência, a quem nós estamos tendo a oportunidade de falar do amor. E aquela mulher não ficou quieta, né? Ela viu, foi lá e já falou. Aquele homem falou tudo, né, da vida dela. E aqui, ó. Então esse é o nosso papel, né, propagar. Verso 39 diz assim, ó: muitos samaritanos daquelas cidades creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele disse tudo o que eu tinha feito. Então muitos vão crer através do nosso testemunho, através, né, da nossa vida, da nossa mudança de vida, né? Então aquela pessoa ali acreditaram no que ela falou, foi através, né, do que ela falou, eles foram lá. Só que é bem interessante, aqui no verso 42, que diz assim, ó, João 4, verso 42:
eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. O nosso papel é levar a Cristo às pessoas, né? Esse é o nosso papel, né? O mais Ele vai fazer. O pastor sempre fala, né? O nosso papel aqui é pregar, e deixa que o Espírito Santo vai, né, tocar no coração. Nós precisamos falar, porque às vezes a pessoa não tem às vezes tem a oportunidade, se quiser vá atrás, né? Mas o comodismo é tão grande que se a gente às vezes não falar, a pessoa nunca vai se tocar, né? Nunca vai querer, né, se incomodar um pouquinho, né? Então o nosso papel é isso. Então o nosso papel é o quê? Trazer as ovelhas para a igreja. O nosso papel, né, é fazer isso. E aqui, nesse lugar, as pessoas vão ouvir a palavra. Elas vão ser, né, mudadas pela palavra. Igual o caso da mulher, né? Primeiro ela levou ali as boas novas ao pessoal. Depois que eles ouviram a Cristo, eles vão falar para ela: não, agora não precisa, né? Não é por causa que Ele falou, né, do que você faz, é porque nós cremos na palavra que Ele próprio está pregando. Então precisa, né, acontecer no nosso meio, né? Então nós leva e nós traz para cá, e aqui a pessoa vai ser alimentada todo o tempo. O próprio Deus vai estar falando através de cada profeta que está ministrando nesse lugar, né? E a pessoa só tende a melhorar. E esse encontro que a pessoa tem, né, que nós temos, ele só vai, né, a cada dia aproximar mais a pessoa do céu, da salvação, né? E isso precisa acontecer através das nossas vidas, né? Amém? Glória a Deus. Pois é, aqui é o lugar que as pessoas são direcionadas, né, pela palavra, né? Então foi isso, né? Aquela mulher teve esse encontro, e através da vida dela, tanto ela creu, como muitos creram naquele lugar. Então nós precisamos semear, e através desse encontro que nós tivemos, também dar oportunidade para outros terem. O outro personagem bíblico que eu quero falar é sobre Saulo de Tarso, né, que se tornou Paulo. Quero ler aqui em Atos 9, verso 1, que diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentações para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor Jesus, que morava ali, tanto os homens como as mulheres. Saulo foi um outro, né? Esse realmente teve uma grande mudança, né? Foi algo extraordinário, e ele teve esse encontro com Jesus. Interessante que os três personagens que eu vou falar aqui, o primeiro, né? Jesus estava a caminho, né, da cidade ali de Samaria para o Sicar. Paulo já era o contrário, ele que estava a caminho de Damasco. E o terceiro também, que eu vou falar também, Jesus estava a caminho, estava passando, né? E a oportunidade foi dada, né? Então, normalmente na trajetória a gente tem essa oportunidade, né, de poder falar e as pessoas ser, né, tocadas e ter esse encontro. Então, Saulo, né, que se tornou Paulo, ele teve esse encontro, né? E a vida dele foi completamente mudada, né? Então, quando temos esse encontro com Jesus, a nossa vida precisa ter mudança. Então, Saulo ali, ele era um perseguidor do povo de Deus. E ele de perseguidor se tornou propagador, né? E foi tão forte, né, aquele encontro que ele teve, né, a caminho de Damasco, que o próprio Jesus apareceu para ele, que, né, mudou completamente o rumo. Ele era perseguidor, ele, né, matava o povo, ele prendia o povo, né? Mas quando o próprio Jesus aparece a ele, mudou isso. Ele se tornou alguém que foi falar do amor de Deus. E é bem interessante, né, o tanto que isso é forte, porque ele era muito focado no que ele fazia, ele era muito centrado, né? Ele tinha um potencial muito grande naquilo, e ele se dedicava, né, botava todo
né, o seu empenho naquilo. E quando ele se tornou, né, um propagador, ele fez do mesmo jeito. Então tem muitas práticas, claro que a maioria das práticas nossas precisa deixar para o passado. Mas aquilo que é de bom, que a gente tem de bom, a gente precisa, né, impor mais forças e fazer, né, o que a gente realmente precisa, que é propagar com mais forças ainda, né, o amor de Deus. E Paulo fez isso, né? Aquilo que ele tinha de bom, que era o potencial, que era aquela garra, ele fez isso no Evangelho. E muitos creram através do testemunho dele. Então isso é muito forte em nossas vidas. Eu quero ler aqui o versículo 15 de Atos 9, que diz assim, ó: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Versículo 16: Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então é isso, né? E eu acho bem interessante, né? Tem duas opções da gente ter esse encontro com Jesus e acontecer em nossas vidas. A primeira opção é a gente vir por amor, porque a gente sabe o quanto Deus quer o nosso melhor, a nossa salvação, que é o principal, a maior riqueza de tudo, né? E uma outra opção é pela dor, né? E Paulo aqui, eu acredito que o dele foi pela dor, porque, né, Deus já tinha um plano para a vida dele, né? E Deus falou aqui no versículo, né, o próprio Jesus falou que ele mesmo, né, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa, né? Então, nós que tivemos a oportunidade de vir pelo amor, eu até, na época que eu conheci Jesus, eu de verdade, não sei se eu vim muito ainda pelo amor, mas eu estava num momento meio, né, acho que não estava muito legal, mas através, né, de eu ouvir a palavra de Deus, eu vi que não tinha um outro caminho, né, que esse era o único caminho. Então, teve uma situação na minha vida que eu acreditava que se não fosse Deus, eu acho que não sei, né, se teria como continuar, né, não sei, mas Deus é tão bom, né, que usa pessoas, e hoje eu estou aqui, né, hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, né, estou aqui para falar do amor dele, da mudança, né, que eu tive através de conhecer a palavra, né, e o encontro na minha vida foi também por completo, porque desde quando eu tive esse encontro, eu tenho buscado a melhorar a cada dia, a fazer de verdade a vontade de Deus, a essa mudança, né, para melhorar a cada dia, porque assim como, né, esses personagens bíblicos, né, tinham uma conduta, né, que não agradava a Deus, né, eu também tive. Eu, do meu 16 aos 30 anos, né, eu fui uma pessoa que bebia, que não era fiel, e assim por diante, né? Mas quando eu tive esse encontro, isso tudo mudou, isso fez parte do meu passado, né? E eu só peguei as coisas boas, a autoestima, a alegria, né, esse jeito, né, de carinhoso de tratar as pessoas, receptivo. Então, assim como Paulo, né, peguei assim a parte boa, né, para poder dar continuação, né, para poder ter realmente uma direção. Então esse encontro que a gente tem precisa valer a pena, precisa, né, precisa ser realmente uma mudança, né, porque de verdade, né, tanta coisa que a gente faz, mas isso não é para coisa de errada, né, isso a gente não pode orgulhar de maneira alguma. A gente pode agradecer, falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me transformou no que eu sou hoje, né, o Senhor, né, me deu essa oportunidade, né, então isso é muito louvável, né. E eu quero passar aqui já para o último personagem, que senão não vai dar para falar. Eu quero falar também sobre Zaqueu. Esse foi uma outra pessoa também, um outro personagem bíblico, né, que tinha uma vida errônea. Ele era líder dos cobradores de impostos.
E o povo não gostava dele porque ele não era justo, ele era corrupto, né? Só que quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali na cidade de Jericó, aquilo chamou a atenção dele. Então algo tocou no coração dele, né? E como ele era de pequeno porte, ele subiu e correu e ficou em cima de uma figueira, né? E ali, Deus, quando Jesus passa, né, fala para ele descer. E o que Jesus fala? Que ia pousar na casa dele. Então, através desse movimento dele, né, desse pequeno esforço dele, que naquele momento ele não pensava nada que ia ter uma nova vida ou coisa parecida, mas ele se deu a oportunidade de, né, pela curiosidade de ver Jesus, né? Então muitas vezes, né, uma curiosidade. Então às vezes nós precisamos atrair, né, a curiosidade do povo para poder as pessoas terem essa oportunidade. E aí quando as pessoas têm, muda por completo. Foi o que aconteceu, né, com Zaqueu. Jesus pede para que ele desça daquela árvore e fala que vai pousar na casa dele. E assim vai. E quando chega lá, o que acontece? Lucas 19, verso 8, do 9 ao 10, diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, que tinha, né, porque a palavra fala que eu devolver muito dinheiro, né, vou devolver 4 vezes mais. Muita gente ficou bem naquele tempo, hein? Verso 9. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Verso 10 e último: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então a salvação vem para todos aqueles que querem, que buscam, que se dão oportunidade, assim como Zaqueu se deu. Ele não era um homem de bom caráter, não era respeitado, por mais que tinha dinheiro, né? Dinheiro não significa respeito se a pessoa não tem uma boa conduta. Se ela foi, né, chegou àquele patamar, de qualquer jeito, né, passando por cima das pessoas, roubando, né, então ele não tinha moral, né, naquele lugar ali. E aí Deus transforma completamente a vida daquele rapaz. Jesus muda completamente e a salvação chegou na casa dele. E é isso que precisa acontecer na nossa vida, né? A salvação chegar na nossa casa, chegar na nossa vida, chegar na vida daquelas pessoas a quem nós temos, né, contato. Porque precisa, né? Quando a gente tem esse encontro, automaticamente a nossa vida precisa ser mudada. E tudo ao nosso redor vai acontecer de mudar. O nosso estar em algum lugar, já automaticamente aquilo já muda, né? Precisa impactar aquele lugar. Às vezes não precisa nem falar, a sua conduta, o seu testemunho vai falar pela gente, né? Porque a verdade é essa, né? A nossa vida fala muito, mas muito mesmo, né? A nossa conduta fala muito, né? E é bem interessante, né? Eu tinha escrevido aqui, eu peguei esse esboço aqui, peguei um pouquinho de uma passagem que eu tinha trazido um tempo atrás, e eu quero trazer alguma coisa aqui. O tempo já está indo, né? Mas quero falar aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Zaqueu era um homem rico, né, com uma boa carreira como chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Os outros judeus não gostavam dos publicanos porque muitos eram corruptos e roubavam o povo quando cobravam os impostos. Ele estava tentando ver... isso aqui já era quando Jesus estava passando. O que eu escrevi aqui, que eu acho interessante também deixar, né? Aqui, ó, muitos se vitimizam e põem desculpa em tudo, né? Quando fazemos um convite, né, alguém que ainda não é cristão, né, sempre há uma desculpa. É bem interessante, né? Quando a gente que tem essa vida, que teve esse encontro, que tem uma vida já mudada, e a gente quer isso pelo nosso próximo, né? A gente quer isso para os nossos entes queridos. Todos aqui tem gente querido que ainda, né, às vezes não deram lugar. Amigos, parente. E o que acontece? É interessante que as pessoas arrumam bem uma desculpa, né, para não aceitar um convite. Não, mas Roma, eu mesmo no último acontecimento que teve agora, nossa formatura, rapaz, muita desculpa.
e pouco sim, né? Só que normalmente quando eu vou fazer um convite, fala, o não eu já tenho de você, eu quero o sim, né? Então eu já tenho o não. Então eu não posso deixar de lhe fazer um convite. Eu não posso deixar, né, de convidar para algo que para mim é muito importante. Eu sei que para as pessoas, para muitos, isso não é importante. Para ela tem o lugar de cada coisa, né? Então, as coisas naturais é muito mais importante para essas pessoas que ainda não conhecem. Só que a gente não pode deixar de semear, né? E aí a gente recebe tanta desculpa, irmão, mas é muita mesmo. Só que nem por isso a gente vai deixar, né? Então as pessoas dão tanta desculpa, né? Aqui, ó. Eu até tinha notado alguns aqui, né? Diz que já tem um compromisso. Bora lá. Aqui, quando fazemos um convite a alguém que ainda não é cristão, sempre tem uma desculpa. Diz que já tem um compromisso. Se o convite é feito próximo do evento, diz que já, né, já tem um compromisso, né? Ou inventa, né, que esquece, né, e alega que precisaria ter falado mais perto do evento. Resumindo, se convida antes, a pessoa esquece. A pessoa tem que ser perto. Tem que ser perto, né, do evento. Se é perto, fala, não, foi perto demais. Mas é interessante, né? E quando a gente tem esse encontro, a gente não pode deixar de persistir. Porque a gente quer tão bem. Eu, por exemplo, quero demais, né, o bem daquelas pessoas. Quando a gente tem uma vida mudada, a gente, né, é tão incrível, né, que a gente quer passar isso, as pessoas às vezes não entendem, né? Tem muitos que não entendem, né? O quanto é bom, o quanto essa nova vida é boa. As pessoas, a maioria, né, que não são cristãos ainda, elas acham que aqui a pessoa ser cristão é prisioneiro, né? É não poder nada. Só que a grande verdade que é totalmente o contrário. É aonde a pessoa deixa de ser prisioneiro de vícios, né, de mentiras, de má condutas, de tudo que é errôneo, e passa, né, a ter uma liberdade, a ter uma paz, né? O quanto é bom, né, servir a Jesus, o quanto é bom a gente ter um encontro com Jesus e ter uma vida completamente mudada, né? E esses personagens bíblicos aqui, todos eles tiveram esse encontro, e tanto ele mudar a vida dele, como também teve muitas pessoas impactadas e a vida transformada e direcionada ao céu por causa da vida deles. Então esse encontro com Jesus precisa ter essa mudança, e através de nossas vidas, muitas pessoas, em nome de Jesus, vai ter essa vida impactada, e a vida mudada e a ser salvo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Sérgio. Estava rindo ali, né, dele falar essa questão aí, né? Se chama antes, esquece. O ser humano é custoso, gente. Nós seres humanos somos custosos, né? Eu estava esses dias lá em casa, aí aconteceu uma situação, eu falei, minha esposa assim, o ser humano precisa de Deus mesmo, né? O homem precisa de Deus. Porque na verdade acontece essas situações, a gente vê o tanto que quando a gente não tem Deus, a gente age de uma forma feia, vamos dizer assim, a gente age meio feio na vida, né? Meio estranho. E aí eu falei, né, por isso que existe o céu e o inferno, acho que foi essa expressão que eu usei. Mas é custoso, né? Tem uma estratégia para você. Marca eles, aí você não chama ele para o churrasco. Porque para o churrasco eles vão. Não é ou não é? Os mesmos que não vêm no convite da igreja, vai no churrasco. Chama ele para comer em casa, se não vai. Estou certo ou estou errado? Se você chamar os mesmos que não aceitou o convite para vir na igreja, ele faz de tudo para estar no seu churrasco. Pai. Obrigado por ter lembrado de mim. Aí, não nos deixa mentir, né? Não nos deixa mentir, né? Não é brincadeira não, vendo? É custoso, gente, né? Mas assim, o que eu acabei de falar aqui, é a palavra muito necessária, essa palavra de hoje.
Mas é porque a gente, ser humano, todos nós, precisamos de Deus. Deus lapida a nossa vida, né? E a gente tira essas coisas, essas manias. Essa questão que a irmã Célia está falando aqui, é porque nós, seres humanos, somos muito interesseiros, entendeu? Isso é uma coisa que existe muito pontual na maioria de nós. Nós somos muito interesseiros. Se nos favorece, então, se não me favorece, então eu posso até fazer, mas eu faço meio que, ou nem faço, né? Isso Deus lapida a gente com a palavra de hoje, né? Eu achei interessante um ponto que o pastor Sérgio ministrou aqui. Ele disse assim, se a gente veio para Jesus, se a gente é de Jesus, né, mais ou menos isso, a gente precisa, ele usou a expressão precisa, a gente precisa fazer valer essa nossa vida com Jesus, né? Achei dentro dessa expressão precisa, a gente precisa fazer valer, porque eu vou falar um negócio para vocês aqui, nós estamos terminando agora a oração, mas infelizmente o evangelho do tempo de hoje, uma parte do evangelho, ela está assim, meio decadente nessas situações, né? Os seres humanos, as pessoas estão dentro da igreja, adorando, servindo, cantando, mas existe muita coisa que precisa ser mudada e essas pessoas, uma grande parte delas, não dão esse lugar para essa mudança. Então, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, baseado nessa palavra de hoje. Essa palavra, assim como muitas palavras aqui, todas as palavras aqui ministradas nesse altar, essa palavra é muito importante, muito necessária. Porque é aquela questão que vai falar justamente com a gente mesmo, que já somos cristãos. De repente essa palavra ela está falando com o não crente, mas está falando muito com a gente que já está na presença do Senhor, mas às vezes a gente não faz o por onde, né? A gente não faz isso ser uma coisa notável. Acho que a palavra é essa, notável. Você e eu não podemos ser crentes camuflados, só de fala, né? A gente tem que ser crente que faça valer a mudança que nós recebemos de Jesus. Amém? Números capítulo 23, versículo 20, é bem o auge do momento que Balaão vai para amaldiçoar Israel. Balaque pede ele para amaldiçoar Israel, porque Balaque sabia o poder profético de Balaão, a unção de Balaão. Então o que Balaão falasse aconteceria, amaldiçoa. E aí Balaão vai falar com Deus, Deus fala assim: a quem eu abençoei e abençoado está, eu não posso revogar. E é interessante que Balaão vai falar isso para Balaque: Balaque, o que ele abençoou está abençoado, não tem como revogar. Vou lançar uma palavra sobre vocês aqui essa noite para finalizar essa oração. Você é abençoado, abençoada, não tem como revogar isso. Não tem como revogar isso. Achei interessante isso. Nem o Balaão, ou servo de Deus, conseguiu fazer o contrário do que Deus estava fazendo. Então nem eu, pastor, tenho o poder de amaldiçoar vocês. Nem eu tenho o poder, porque o que Deus abençoou está abençoado. Se vocês soubessem o tanto de palavras de maldição que minha esposa já recebeu de líderes grandes, líderes acima, mas não adianta, porque Deus abençoou, está abençoado. Eu me lembro muito bem, eu vou contar para vocês aqui, quem talvez talvez a irmã Sueli, não sei se ela lembra disso, acho que ela não lembra não, mas a maioria aqui já lembra. O Moeni não lembra, mas ele ouviu. A missionária Joela fez parte. Acho que o Mário Sérgio lembra mais ou menos, não sei se ele lembra. Mas na época que nós começamos a Igreja Esperança, a gente começou ela debaixo de uma tenda. Debaixo de uma tenda. Tenda, literalmente uma tenda com 4, uma tenda de 5 por 5. Era 2 tendas de 5 por 5, então dava 10 por 5. E quem fez parte dessa época aí, do comecinho, 2008. Essa tenda era lotada de gente, muita gente lá, Lembra, missionário? Ficava gente para fora do portão da minha casa. E surgiu uma palavra de maldição de uma pessoa, homem de Deus, de um grande homem, de um homem de Deus. Ele olhou para dentro do lote com a tenda montada, aquele tanto de gente lá, falou assim: 3 meses,
essa tenda vai cair. 3 meses a tenda, foi uma palavra de maldição lançada. Lançou literalmente a palavra de maldição. Uma pessoa que estava, né, num nível grande. Em 3 meses, não dou 3 meses, a tenda vai cair. Passou, aí eu ouvi isso, eu recebi isso nos meus ouvidos. Aí você, como a pessoa é uma pessoa de Deus, é ministro da palavra, você fica meio assim, né? Eu fiquei assim e tal, mas eu falei, mano, Deus está no negócio. Aí passou 2 meses, 2 meses e meio, aí a tenda lotada. Aí quando deu 3 meses, eu falei, aí naquele negócio, 3 meses a tenda vai cair. Sério mesmo, eu sou muito temente, gente, sou muito temente a Deus. Você imagina Balaão erguendo a mão para Israel e amaldiçoando Israel, um homem de Deus amaldiçoando, vai dar errado, vai porta fechar, não sei o quê. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui, talvez que não é concebido facilmente entre alguns de nós, mas o mundo espiritual funciona perfeitamente. Quando alguma coisa é lançada para o mundo espiritual, isso funciona perfeitamente. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que quando o anjo chegou até ele, falou assim, desde o primeiro momento que você propôs, você nem orou, você propôs, já foi ouvida sua oração. O mundo espiritual, estou arrepiando para falar isso aqui, o mundo espiritual funciona perfeito. Por isso que pais têm que tomar cuidado para xingar o filho. O mundo espiritual funciona perfeito. Eu me lembro muito bem que a mãe da minha esposa lançou uma palavra sobre ela: você não vai prestar, você vai ser uma prostituta. Mas o que Deus abençoou não pode revogar. Vocês recebem essa palavra? Quem recebe essa palavra? E aí passou 3 meses, 3 meses e meio, 4, foi embora, está até hoje. A palavra viva é oriunda da esperança, A palavra de 3 meses, a tenda ia cair, não funcionou, porque quem Deus abençoa não se pode revogar. Amém? Eu estou lançando isso para vocês, eu queria que vocês saíssem daqui pegando essa palavra do pastor Sérgio, que é a mudança que Jesus fez em nós, o que nós somos hoje. Nós precisamos, gente, escute isso aqui, eu termino, passou 2 minutos, mas eu termino agora. Nós precisamos ter segurança de quem nós somos hoje. Você precisa ser seguro de quem você é hoje. Sabe por quê? Porque aí, alguém lançou uma palavra de maldição contra você, você é seguro. A Bíblia está dizendo que quem Deus abençoa não tem como revogar, não vai pegar. Então, seja seguro de quem é você hoje. Quem é você hoje? Você é servo de Deus, transformado, lavado, remido. Você tem uma esperança viva. Não tenha insegurança quanto à sua fé. O diabo vai querer te abalar o tempo todinho quanto à sua fé. Não dê moral, porque o que Deus abençoou não se pode revogar. Amém? Fique em pé comigo nessa hora, por favor. Deus abençoe a Tatiane pela condução do culto, pastor Sérgio pela palavra, a nossa mídia aí, pelo bom andamento aí, em nome de Jesus, o louvor pela belíssima canção, os nossos queridos irmãos Erni e irmã Simone aí, por estar sempre prestando um bom trabalho na obra do Senhor nos seus dias aí. E todos vocês que vieram, porque sem vocês não seria possível o culto, tá? Deus honre vocês. Só reforçando aqui, não estou invalidando os avisos da Tatiana, só sobre a virada de ano. Esteja aqui, vem para cá, passa lá seu perfuminho, toma seu banhozinho lá, veste sua melhor roupinha, vem para cá. Deus te abençoou tanto esse ano, não foi? Olha só, gente, 365 dias já estão terminando, e você aqui, olha só, quantas lutas, quantas batalhas, enfermidades vencidas, portas abertas, fecharam, mas teve que se abrir novamente, e Deus te abençoou. Então, dia 31 é o dia da gente finalizar com um glória a Deus, um aleluia aqui, tá? Eu vi um pastor na internet indignado, presta, eu termino aqui, eu tenho que falar isso para vocês, indignado. Por que ele estava indignado? Porque tinha uma igreja fazendo um grande evento, marcou um grande evento para dia 31 agora, e convidou um monte de cantor renomado, tipo Anderson Freire, Aline Barros, um exemplo, aí convidou esse tanto de cantor para atrair os membros das outras igrejas para dentro da igreja que ele é pastor. E esse pastor estava indignado, batendo contra essas situações, falando para os membros: não faz isso com o seu pastor, não. O seu pastor te cobre o ano inteiro, e você, por causa de um evento pago, e ainda tinha que pagar para entrar. Tem que pagar, vai ter que pagar, né? Vai existir o evento, vai ter que pagar para entrar no evento.
Aí você vai deixar a sua igreja, um pastor te cobre, a comunhão dos seus irmãos, para ir para um evento pago, porque tem lá um monte de gente renomada, pregadores renomados. Faz isso com o seu líder, não. Faz isso com o seu pastor, não. Honra Deus, honra a sua liderança. Eu estava lá indignado, sabe? Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Que Deus te cubra, Deus te abençoe. Estaremos aqui nesses eventos que a Tatiana deu um aviso aí, e Deus estará conosco. Eu quero ministrar uma oração sobre você nessa noite, baseado na palavra dessa noite. Você é de Deus, você encontrou Jesus como Zaqueu encontrou. Deus fez uma transformação na sua vida como Deus fez na de Zaqueu. Irmãos, nós não somos muito diferentes de Zaqueu não, viu gente? Nós não éramos, né? Desculpe, nós não éramos. Nós não éramos muito diferentes de Zaqueu não. Zaqueu era corrupto, a gente fazia outras coisinhas aí, diferente de Zaqueu, mas também fazia. Então não tinha muita diferença lá no mundão não. A mesma transformação que Jesus fez em Zaqueu, Ele vai fazer nas nossas vidas o tempo todo, até Ele voltar. Ele fez na vida de Zaqueu, está fazendo nas nossas vidas, e fez, e vai continuar fazendo. Permaneça, entenda isso, valorize, e entenda essa segurança que você tem de ser de Deus, tá bom? Diga comigo, o que Deus abençoou, não se pode revogar. Tenha segurança nisso, tá? Feche seus olhos, Espírito Santo, sele essa palavra dentro dos nossos corações. Nós tivemos um encontro com o Senhor, assim como Paulo, Estevão, outros apóstolos, Pedro, Senhor, Zaqueu, como foi dito aqui também. E aqui nós estamos para dizer um obrigado ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a mudar, Pai, as nossas rotas. Se não te agrada, se não está, Senhor, dentro do cronograma da Tua vontade, ajuda a gente. Nos dá a visão, Senhor, espiritual. Protege a Tua igreja contra o mal, contra o pecado, contra, Senhor, os deslizes. E se algum de nós, meu Pai, vier a deslizar, nos ajuda na restauração. Senhor, eu ministro essa oração sobre a igreja presente aqui. Que esse final de semana seja poderoso, protegido, livre, coberto, porque nós estaremos aqui no domingo para um grande momento de celebração. Protege a tua igreja, Senhor. O que o Senhor abençoou não se pode revogar. Diga amém. Aplauda a Jesus. Vá em paz para casa. Deus te abençoe. Seja coberto pela oração da resposta. Receba sua resposta ainda nessa noite em nome de Jesus.